Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre a Revolução Industrial, isso, Inglaterra, século XVIII e XIX. Então prepara que eu só estou chegando, beleza? Então vem comigo. Tá todo mundo bem? Então, DJ, por favor, abaixa um pouco o som. Isso. Então, vamos juntos. Revolução Industrial, século XVIII. Pois bem, galera. Primeira etapa vai de 1760 a 1860, século XVIII, século XIX. Vejam, quero que fique bem claro que nesse período a Revolução Industrial ela vai ficar limitada à Inglaterra, ela não sai dali. Primeiro país europeu a desenvolver o processo de industrialização. O grande destaque foi o desenvolvimento da indústria têxtil, fabril, tecidos de algodão, com a utilização do tear mecânico, mão de obra mecânica. Além disso, o aperfeiçoamento das máquinas a vapor teve extrema importância para o progresso das fábricas. Beleza? Então vejam, primeira etapa só na Inglaterra. Beleza? Era mecânico, depois passou para a vapor, Energia a vapor. Vemos os trens, as locomotivas. Bem, galera, na segunda etapa é diferente. Primeiro, ela vai de 1860 a 1900, século XIX. Essa revolução industrial ela não fica mais somente na Inglaterra, ela começa a se espalhar pela Europa Central e Oriental, atingindo países como a Bélgica, França, Alemanha, Itália e Rússia. Beleza? Então, a industrialização ela vai se espalhando, lógico, todo mundo quer ganhar, quer produzir para ganhar, aumentar as suas chances comerciais, alcançando também outros continentes. O processo de industrialização chegou aos Estados Unidos e ao Japão. Nesse período, as principais inovações técnicas foram a utilização do aço no lugar do ferro, superou o ferro, e o aproveitamento da energia elétrica. Notem, a energia elétrica. E após isso, a energia através dos combustíveis petrolíferos. Beleza? Então, na primeira etapa, só na Inglaterra, o tear mecânico, depois a vapor, beleza? Somente na Inglaterra. Na segunda etapa, ela não fica mais na Inglaterra, ela vai para outras localidades, Europa Central e Oriental, atingindo Bélgica, França, Alemanha, Itália e Rússia, e vai para outros continentes. Pois bem, vejam que o ferro é substituído pelo aço, a energia agora é elétrica e depois por combustão, motores de explosão, os automóveis. Beleza? Vamos dar sequência. Pois bem, o aproveitamento da energia elétrica e dos combustíveis petrolíferos, a invenção do motor à explosão, como eu falei no slide anterior, da locomotiva elétrica e o desenvolvimento dos produtos químicos. Sim, os produtos químicos. Alô, Cezinha? Estou falando de você, hein? O progresso tecnológico foi de tal modo significativo que essa etapa é comumente chamada de Segunda Revolução Industrial. Essa é a Segunda Revolução Industrial. Anotaram? Então é importante deixar bem claro isso, as diferenças da primeira para a Segunda Revolução Industrial. Galera, é muito importante analisar esse quadrinho. Beleza? Então, primeira etapa, mecanização, era tear mecânico. Depois surgiram as máquinas a vapor, energia hidráulica, água, novas ferramentas. Segunda etapa, a eletricidade. Vimos, produção em massa, linha de montagem, eletricidade, energia elétrica, depois motores a combustão. Terceiro, computação. Os computadores estão colocados para fazer automação, para começar a linha da montagem. A quarta etapa, que nós vamos ver, é o uso da internet, computação em nuvem. Então vejam, está tudo interligado. Beleza? Olha aí o sinalzinho, do Wi-Fi.
e brevemente estaremos na quinta etapa, né? Porque a tecnologia, as máquinas, os computadores, né? Já estão tendo até a inteligência artificial, né? Pois bem, mas acredito que até o ano que vem, né? Estaremos na quinta etapa. Beleza? Vamos lá. Sequência. Então, primeira, segunda, terceira e quarta. Veja a evolução, né? A tecnologia sendo empregada na indústria. Bom, como vimos nos vídeos, existem três etapas. Primeiro, o artesanato, estão vendo aí, onde a tarefa era realizada pela mesma pessoa, né? O artesão, manualmente, em sua oficina, geralmente um cômodo da sua casa. Até hoje, se você for ali no centro da cidade, perto do viaduto Catalão, tem um sapateiro, no Malhado tem outro sapateiro. Então vejam, em cada bairro tem um sapateiro, tem um senhor, né? Tem um artesão que ele conserta sapatos. Antigamente, na Idade Média mesmo, eles prestavam vários serviços porque eles eram importantes, não tinham indústria. Tanto é que ele faz todas as etapas, o processo era mais demorado, o valor era bem maior. Com o sujamento das máquinas, das fábricas, vai baratear o custo, mas o importante é que vocês notem, por mais que surgiram as fábricas, né, as manufaturas também, eles não desapareceram, beleza? Eles estão aí. Certo que não tem mais trabalho como antes, mas aquela pessoa que gosta tanto de uma sandália, tanto de um sapato, ele não vai querer se desfazer, ele sempre manda reformar aquele sapato, aquela sandália no sapateiro, para que o artesão, né, deixe ele novo novamente. E hoje em dia, com a questão da indústria, com a questão das grandes lojas, né, às vezes não é interessante você mandar arrumar, porque tem sites aí na internet que é 3 tênis por 180, por 200 reais, então 3 por 200, né? Então, o que eu digo, por 180 a 60 reais cada tênis, um tênis novo. Beleza, galera? Então vamos lá. Bom, segunda etapa são as manufaturas. Fabricações de produtos em grandes quantidades, em galpões, que é padronizada, onde um corta, o outro costura, o outro dá o acabamento e o outro bota, embala, etc. E foi. Cada um faz uma etapa do processo. Mas olha o que é interessante. A primeira equipe, ele só sabe fazer cortar. O segundo só sabe fazer costurar. A terceira só sabe dar acabamento. E o final embala, deixa tudo prontinho para ir para as lojas, para o mercado. Então, se um da primeira fila faltar, ele não pode, ou um da segunda, ou da terceira, ou da quarta, não pode substituir, porque ele não saberá fazer aquela função. Beleza? Então vejam, a manufatura produz muito mais rápido do que o artesão, né? Do que o sapateiro sozinho, sim, muito mais. Quem era dono dos galpões, né? Das manufaturas? Os burgueses, beleza? Vimos isso lá na Revolução Inglesa, né? Pois bem, vejam, essas grandes oficinas, esses galpões, né? De formas padronizadas, onde a mão de obra, né, que era contratada, os artesãos iam trabalhar lá, as ferramentas pertenciam ao capitalismo, que ocorre a divisão do trabalho. Um corta, outro costura, outro dá acabamento, outro embala. Cada trabalhador realiza uma única parte do trabalho. Pois bem, quem era o dono desses galpões, né, eram os burgueses. Beleza? Eles que detinham toda essa parte de dinheiro, de produtos, e eles contratavam essas pessoas para trabalhar, para confeccionar, para ter uma linha de produção muito mais rápida. Manufatura, produtos confeccionados com as mãos. A última etapa é a maquinofatura, né? A maquinofatura. Com a criação das máquinas ocorre a substituição do trabalho, onde a máquina passou a realizar o trabalho de diversas pessoas. Então vejam, olha aqui, tem duas pessoas, né? Só vendo se a máquina está precisando colocar mais linha, ou botar um óleo, ver a engrenagem, se está tudo bonitinho, se está tudo, né,
de acordo com como está a produção, tem que aumentar a velocidade das máquinas, etc. Então não requer mais o mesmo número de pessoas que eu tinha na manufatura. Entendido? Bom, em Inglaterra vai acontecer um conflito. A burguesia, os donos do meio de produção e a classe que irá surgir, que é a mão de obra, o proletariado, ou melhor dizendo, a classe operária, que é a mão de obra. Os burgueses, né, que têm o poder aquisitivo, o dinheiro, versus o proletariado, a mão de obra operária. Os operários, eles vão começar a reivindicar alguns direitos, aonde a burguesia, ela só quer produzir, 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 bater metas, 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 ganhar, ganhar, lucro, 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 lucro. Beleza? O Estado passa de absolutista para liberal. Ah, professor, não entendi. Vocês viram que lá na Revolução Inglesa foi a queda do absolutismo e vence quem? Quem é que vence? O parlamentarismo. A maioria dos parlamentares eram burgueses, protestantes, vocês lembram disso? Ou seja, livre relação de comércio. O burguês não queria ser brecado. Vocês lembram que os reis absolutistas tinham a prática mercantilistas que impediam dos burgueses comercializar livremente? Então, no mercantilismo, o Estado que dá as regras do jogo. E eram 4 práticas mercantilistas, né? Vocês lembram? Balança comercial favorável, metalismo, monopólio e protecionismo. Pois bem, e nisso, nessa questão de liberal do capitalismo, vai resultar na exploração do trabalho inglês, ou a exploração do proletariado, dos operários, aonde a burguesia vai falar que tempo é dinheiro e temos que produzir, produzir. Bom, nobreza rural. A pequena nobreza rural é a gentry, pequenos proprietários rurais e yeomen. Ambos dedicavam-se na agricultura comercial, produziam e exportavam a lã e alimentos. Gente, eu estou falando que eles vão cercar as propriedades, né, mandando embora, né, os camponeses e os pequenos proprietários. Ou seja, vão cercar e aí vão pegar toda aquela área, colocar pastagem para criar ovelhas, para abastecer as indústrias com a lã. Então esse é o processo do cercamento, a expansão agrícola, ou seja, os latifundiários, grandes fazendeiros, expulsam os camponeses das terras comunais. Lembram lá do feudalismo? Terras coletivas comunais, né? Onde eram os bosques para pegar, né, lenha, para caçar, etc. Era um lugar que era comum a todos, para que as áreas fossem cercadas de pastagem para a criação de ovelhas. Então vejam, a lã vai abastecer a indústria, vai provocar o êxodo rural, né? Ou seja, sai a galera dos camponeses dos campos, são expulsos dessas terras, vão ter que trabalhar na cidade e, como nós vimos nos vídeos, o excesso de mão de obra vai levar o quê? Baixos salários. Então a mão de obra muito barata na cidade. Beleza? Será que todos vão conseguir emprego? Logicamente que não. Beleza? Bom, motivos que favoreceram a Revolução Industrial na Inglaterra. Ah, professor, por quê? Já vimos no vídeo, vocês anotaram, mas agora vocês vão compreender mais ainda, beleza? Então, acúmulo de capitais por meio da pirataria. Foi Elizabeth, a rainha Elizabeth, ela dava esse direito dos piratas roubarem, eram chamados de corsários, né? Na costa da Ásia, da África, da América e um tráfico negreiro também. Então vejam, ela vai ganhar dinheiro muito com a pirataria legalizada, né? E com o tráfico negreiro, a Inglaterra ganhou muito no início. A mão de obra disponível e barata, pelo motivo do cercamento. Cercou e expulsou os camponeses das terras comunais, eles vão para onde? Para as cidades. E o puritanismo? Ó, professor, por que o puritanismo? Por quê? Porque, gente, pensem comigo, se o cara é puritano,
ele tem uma vida regrada sem vícios, aonde ele vai conseguir acumular uma riqueza que não é pecado. Nós vimos isso que o calvinismo empregava. Então vejam, o puritanismo, que não condenava o lucro e pregava que a pessoa, tendo uma vida disciplinada, ela pode, né, acumular bens. Aí vem a Revolução Gloriosa. Oh, glória! Não teve derramamento de sangue. É a vitória do parlamento, ou melhor dizendo, da burguesia. E a burguesia vai incentivar cada vez mais o capitalismo. Entendido isso, galera? Todos entenderam por enquanto? Beleza? Então nós vamos terminar o primeiro momento aqui. E eu vou terminar com uma música de uma banda que eu curto bastante. Essa banda é baiana e ela tem muito a ver com tudo isso. Vem comigo! Espero que todos vocês tenham compreendido até aqui. O nome da banda é Baiana System. O nome da música é Lucro. Olha o que ele diz. Muito importante para a compreensão de tudo. Sistema capitalista, Revolução Industrial. Vou deixar só um tempinho a música tocando e na próxima aula nós veremos outros motivos que levaram a Inglaterra a se tornar a primeira industrial. Beleza? Então é com você, Russo. Construções da minha praia, não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subi o prédio, eu ouço raiar. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida. Terminar bem sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua me instiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Segura. Máquina de louco. Pra mim você é o quê? Você pra mim é louco. Máquina de louco. Então é isso, segundão. Essa música tem muito a ver com capitalismo. Pra mim você é lucro, máquina de louco. Pense nisso e nos encontramos na próxima aula, beleza? Um pouquinho mais de som. Baiana System.